Levítico capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial a um lugar limpo onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado,
trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Mas se pela oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará a expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Levítico capítulo 5. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém julgar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los-á ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar, é oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então, aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la-á ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como a oferta de manjares. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, por oferta do rebanho,
um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela sua culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. E o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor.